Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o carnaval. O carnaval já começou, os blocos estão na rua, o desfile das escolas de samba está marcado já e essa festa brasileira que acontece todo ano, né? E no Brasil inteiro, né? No Nordeste, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também, que é essa festa tradicional aqui da gente. E aí a gente vai fazer alguns comentários aqui no vídeo de hoje sobre um livro do Roberto da Mata, no qual ele fala sobre o conceito de carnaval, ele explica um pouquinho o que é o carnaval, dá alguns detalhes da questão, alguns aspectos da questão, tá? Vamos falar também sobre a relação do carnaval com a fantasia, tá? Que é uma questão bem interessante aí, né? Enfim, de todos os carnavais, em todos os lugares. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de fantasia, o que significa isso para a filosofia, né? E também vamos dar alguns exemplos aqui de títulos de livros da literatura e da filosofia que são, né, bastante fantasia, né? E que reproduzem bem esse sentido da palavra fantasia, tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, tá? Então, assim, o carnaval, ele remete a essa coisa do lúdico, né? Justamente da fantasia, do divertimento, da alegria e tal, da música. E o Roberto da Mata fala bastante sobre isso nesse livro aqui, ó, O que faz o Brasil, Brasil. Ele tem outros trabalhos também nos quais ele fala sobre o carnaval, né? Vários trabalhos interessantes dele sobre isso. É um sociólogo, é um estudioso dessa área e da cultura, né? E esse livro aqui é bem legal, ele fala sobre vários temas interessantes aqui ligados ao Brasil, ao que é o Brasil, né? E um deles é o carnaval, tá? Justamente o capítulo, né? Vamos ver aqui, é o capítulo 5, tá? O carnaval ou o mundo como teatro e prazer, tá? E aí eu separei vários pontos interessantes aqui que eu vejo no livro do Roberto da Mata, né? Primeiramente, ele fala que o carnaval surge como uma situação extraordinária que busca um deslocamento da rotina diária, né? Isso é muito evidente, né? A gente passa o ano inteiro estudando, trabalhando, fazendo as suas obrigações, né? Quem tem filho, cuidando dos filhos, né? Enfim, quem tem outras obrigações também, né? Enfim, quem trabalha com ONGs ou com, né, qualquer coisa que gere a ideia de obrigação faz parte do cotidiano e da rotina, né? E aí você tem as festas e os feriados para poder fazer esse contraponto, né? Gerar essa lógica do extraordinário que é fundamental para a manutenção da vida da gente, né? Em todos os níveis, né? Inclusive é surpreendente essa lógica dos workaholics, né, que é bem estadunidense, essa coisa do trabalhar feito um desesperado, né, 15 horas por dia, sem descanso, e porque isso, é uma coisa meio desconectada dessa ligação com o lúdico, né, que faz parte da nossa vida desde sempre. E aí o Roberto da Mata fala bem disso, né? Na página 67 aqui ele faz essa distinção, tá? E aí na página 68 ele faz justamente uma outra distinção entre trabalho e festa, né? E aí ele fala, né, que, enfim, ele fala das alternâncias, né? E aí ele diz o seguinte aqui na 68, né? No Brasil, como em muitas outras sociedades, o rotineiro é sempre equacionado ao trabalho ou a tudo aquilo que remete a obrigações e castigos, a tudo que se é obrigado a realizar, ao passo que o extraordinário, como o próprio nome indica, evoca tudo que é fora do comum e exatamente por isso pode ser inventado e criado por meio de artifícios e mecanismos, né? Então essa distinção que ele faz entre rotina e a festa, né? O carnaval e o trabalho, né? Na página 69 ele fala da música, que é fundamental, né? E especialmente no que diz respeito ao Brasil, o samba, né? O samba e o pagode, enfim, são as músicas típicas do carnaval. E você tem na Bahia também o axé, né? Aquela variedade de ritmos ali da Bahia também. E, a música até porque a música gera dança, né? E a dança gera o movimento dos corpos e tudo mais, e as pessoas vão, né, curtindo o carnaval nesse sentido, né? Na página 71, ele define o que é carnaval, tá?
E aí ele fala, né? Como definir o carnaval? Não seria exagero dizer, é uma ocasião em que a vida diária deixa de ser operativa e por causa disso um momento extraordinário é inventado, né? Quer dizer, você deixa de viver naquela lógica que é meio que o filme do Charlie Chaplin lá, né? O Tempos Modernos, aquela coisa mecânica que o trabalho acaba geralmente criando na gente, né? Agora, é interessante já fazer uma ponderação aqui, porque essa distinção entre trabalho e rotina ligado à ideia, por exemplo, de fantasia, a gente vai ver que não é bem assim, tá? Existem meandros sutis dessa questão, tá? Vamos chegar lá. Na página 74, aí ele entra justamente na ideia de fantasia, tá? Que é a parte que mais interessa a gente aqui. Na 74, ele faz essa distinção, né, entre o uniforme e a fantasia, né? Então ele diz, no carnaval trocamos o trabalho que castiga o corpo, o velho tripalium ou canga romana que subjugava os escravos, pelo uso do corpo como instrumento de beleza e prazer. Pela mesma lógica, ele continua, né? Pela mesma lógica, o carnaval permite a troca e a substituição dos uniformes pelas fantasias. Sabemos que o uniforme, como todas as vestes formais do mundo diário, cria a ordem. O uniforme é uma roupa que uniformiza, isto é, faz com que todos fiquem iguais, sujeitos a uma mesma ordenação ou princípio de governo, mas a fantasia permite a invenção e a troca de posições. É interessante que você percebe que até nas empresas mais, né, com uma visão de mundo mais aberta, você não tem mais essa lógica do uniforme, né? Enfim, você pega aí como funcionam essas empresas, até nos Estados Unidos mesmo, Google, enfim, Microsoft, as pessoas andam de chinelo, tem uma rede ali para o cara deitar e, né, enfim, e criar e tudo mais, porque tem um certo nicho de mercado que permite, né, porque às vezes uma criação que o cara faz gera um lucro ali de anos para aquela pessoa, então o tempo não é tão retilíneo como né, funciona na lógica tradicional, na lógica que é usual, né? Ao mesmo tempo, a própria ideia do uniforme ela é relativa, né? Porque às vezes gera uma imagem bacana do lugar ali, mas em outras gera uma imagem meio militar demais e tal, e isso assusta um pouco as pessoas. Então, tudo isso as pessoas vão testando isso, né? No mercado, enfim, no funcionamento das lojas, das empresas e tal, e isso vai se configurando dessa maneira. Para além disso, faço aqui um parêntese também para poder falar dessa questão, né, da fantasia no capitalismo, no mercado, porque também não é tão retilíneo assim, né, não é tão uniforme, né? Uma reflexão bacana sobre isso está nesse livro do Giri Lipovetsky, A Estetização do Mundo, que eu ainda não acabei de ler, né, que ele fala sobre uma série de coisas aqui, dentre elas o design, né? E o design é um pouco essa ideia da fantasia aplicada, né, às empresas, aos produtos, né, enfim, ao modo de funcionamento ali, porque tem a questão dos slogans de campanha, né, e as frases, né, bem boladas ali e tal, tudo isso também tem todo um caráter de fantasia. O próprio nome da empresa, né, eles chamam de nome fantasia, né, é interessante pensar isso. Tá? E aí, enfim, o Giri Lipovetsky e o Jean Serroy refletem bem isso nesse livro aqui, tá? Um livro de filosofia. E dou até um exemplo aqui, que é esse porta-lápis aqui que eu fiz aqui na Praça Sans Penha, tá? Aqui na barraquinha da Cristiane, que é o Ateliê 42, deixo aqui a dica para vocês também, ó, tá? E isso aqui tem um poema meu aqui, né? Então, quer dizer, é o design, é um porta-lápis, porta-caneta, tá vendo? E tem todo um barato aqui é uma fantasia, na verdade, né? A poesia, ela é a fantasia que o porta-lápis está vestindo aqui, né? E o próprio porta-lápis é a fantasia do lápis nesse momento, enfim, né? O lápis é a fantasia da escrita e a escrita é a fantasia do lápis e vice-versa, porque esse sentido é muito mais amplo do que parece, né? E aí, pessoal, voltando aqui ao Roberto da Mata, ele fala da fantasia, então, na 75 também, né? E fala uma coisa interessante aqui, ele diz, a palavra fantasia tem duplo sentido. É algo em que se pode pensar acordado, o sonho que se tem quando a rotina mais nos escraviza e revolta, né? Então você fantasia, um projeto de vida que você tem é uma coisa da ordem da fantasia, né? Você fantasia a viagem, né, antes dela acontecer e durante a viagem e depois também com a sua memória, enfim, nas conversas que você tem, nas lembranças, a fantasia está sempre presente, né?
E aí ele continua, e também a roupa que só se usa no carnaval ou para uma situação carnavalizadora, né, que ele chama, tá? E aí ele continua, então, aqui, dizendo que o uniforme achata, ordena e hierarquiza, e a fantasia liberta, desconstrói, abre caminho e promove a passagem para outros lugares e espaços sociais, né? Nós não vivemos sem fantasia, não existe vida humana sem fantasia, né? Inclusive no nível do trabalho, porque, né, para ficar ali muitas vezes num trabalho estafante, né, enfim, às vezes o sujeito que está dirigindo um ônibus, por exemplo, no trânsito, no dia a dia, ele tem que fantasiar alguma coisa ali, de que ele é um piloto de Fórmula 1, sei lá, entendeu? Alguma coisa que cada um tem as suas, né? Cada um tem as suas fantasias para poder aturar, às vezes, ali aquele ambiente hostil e complicado, que é a coisa da rotina diária ali, às vezes violento, né? Porque as pessoas se xingam e tudo mais. E tudo isso a gente vê todo dia aí na rua, porque é assim que funciona, né? A gente está sempre aí na selva de pedra e as pessoas, enfim, tem cada um, às vezes você encontra gente bacana, que te trata bem, e tem pessoas que te tratam mal, então você tem que estar ali o tempo todo ponderando, e ao mesmo tempo a própria situação, às vezes, né, como eu falei do trânsito, o cara está ali, né, enfim, parado um tempão, de repente ele está ali escutando uma música, ou então ele pensa alguma coisa, ele fantasia o que vai acontecer à noite quando ele chegar em casa, ou então, né, e isso ajuda ele a passar melhor por aquele momento ali de chateação, de rotina, aquele momento muito sistemático, né, que ele está passando ali. Então, essa ideia, inclusive, de que a rotina é diferente da fantasia, né, ela é o oposto da fantasia, muitas vezes essas coisas estão mescladas, né? E às vezes mesclar essas duas coisas ajuda a funcionar melhor, né? Porque você trabalha melhor quando você, enfim, quando você põe fantasia no que você está fazendo, né? E muitas vezes também uma certa rotina na sua fantasia também é bacana, porque você, né, enfim, exercita o que você gosta ali de maneira, né, frequente. Então, enfim, essas duas coisas não são exatamente distintas de maneira tão efetiva, né? Que mais que ele fala? E aí ele fala de maneira muito bacana aqui na página 77, ele diz, né, todos podemos assim virar poetas, né, no caso do carnaval. A gente vira um pouco poeta, né? Todo mundo vira um pouco poeta no carnaval, porque esse exercício aí do lúdico, do jogo, né, da dança e do, enfim, né, da superação da mesmice do cotidiano, né? E ele fala também uma outra coisa interessante na 77, que diz o seguinte, né? A crítica social, que pode dar em prisão e censura, é realizada abertamente, tanto quanto a competição, que todos temem como algo monstruoso, mas é também aceita em todos os carnavais brasileiros, feitos de inúmeros concursos. É o caso do desfile das escolas de samba, né? Aquilo ali é tanto uma competição, que é uma competição, né, pelo melhor enredo, as melhores fantasias, né, as melhores canções, a bateria e etc., e também, ao mesmo tempo, crítica social, momento para fazer uma crítica, né, ao racismo, ao governo, ao capitalismo, né, enfim, ou homenagear, né, alguma pessoa, ali, alguma figura, né, bacana da nossa cultura, aí, como já fizeram com o pessoal da Tropicália, com Chico Buarque, com uma série de pessoas que já foram temas de escolas de samba, né? Então o carnaval tem esse aspecto também de crítica social e de exercício ali, filosófico até, né? Porque muitas das pessoas que estão envolvidas na produção do samba enredo são estudiosos da universidade, pessoas com mestrado, doutorado, que estudam isso, né? E tem a oportunidade ali de colocar essas ideias em formato de música, né? Para poder discutir a questão, né? Porque muitas vezes quase sempre, né, vira um foco de debate ali muito rico, né? E para finalizar, ele fala justamente do aspecto do jogo, né? Na página 78 ele fala da questão do jogo, né? Numa sociedade que jamais vive a si mesma como um jogo, um concurso em que as pessoas podem mudar de lugar pelo próprio desempenho, tudo isso é fora do comum, carnaval, né? Então, enfim, tá aqui o que faz o Brasil, do Roberto da Mata. Fizemos um resumo aqui, né, para poder apontar algumas ideias que ele fala sobre o carnaval, tá? E aí a gente passa para o segundo momento do vídeo aqui, né? Vamos ver se vai dar tempo, porque eu separei muita coisa aqui. Que é falar sobre a ideia de fantasia, né? A ideia de fantasia é o seguinte, tá? Separei aqui, ela vem do latim fantasia com PH, né? E essa palavra original lá significa aparência e imaginação,
né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre a palavra imagem, né, para mostrar o quanto que ela é bem complexa, né? E a imaginação, ela não é só aquilo que não existe, né? Enfim, no mundo material, mas ela é a construção simbólica de uma materialidade. Ela é a materialização simbólica do que a gente vê, né? Imagem, né? E constrói como sentido, né? Essa ideia de aparência também é bem interessante, né? Porque o que aparece para a gente é algo, no sentido do verbo ser e das coisas comuns, né? O sentido comum que geralmente se trabalha, e ao mesmo tempo parece, né? Porque tem uma aparência que é muito particular para cada pessoa, né? E que se mistura com esse sentido comum enfim, da imagem da própria designação que a coisa tem, né, no senso comum das pessoas. Então é sempre uma mescla, né? Então dizer que, por exemplo, uma coisa é a fantasia, outra é a realidade, é uma ingenuidade isso, é uma ingenuidade, enfim, bem reducionista, né? Porque está tudo cercado, né, de materialidade ao mesmo tempo de fantasia, porque isso é o que é da ordem do humano, né? E aí o Nicola Baiano, no dicionário de filosofia, ele aponta o seguinte, ele fala, né, a fantasia ela ganhou um sentido, esse sentido de imaginação desregrada, que é o contrário da realidade, né? Especialmente no século XVII, com as ideias, né, que estavam vindo ali do Descartes, e depois desembocaram no Iluminismo e no Kant também, né? Então ele cita essas três referências aqui para poder falar desse sentido que essa palavra ganhou de, né, a fantasia como algo que isso aí é fora da realidade. É uma coisa bem iluminista isso, né? E na verdade comparece no sentido comum da palavra até hoje, né? Ele fala bem disso aqui no dicionário dele. Ao mesmo tempo, o romantismo já desenha uma dialética para isso, né? Mostrando que a fantasia ela pode ser entendida como imaginação criadora, né? Isso aparece no Hegel, no Novalis e em outros autores também do romantismo, e também existe até hoje, né? Enfim, no sentido comum aqui de toda a cultura ocidental, tá? E o dicionário comum, a gente pega aqui o dicionário comum, né? Tá aqui, ó, dicionário comum. Ele fala também disso, né? Obviamente, ele cita os sentidos de criação, imitação, capricho e devaneio, mas não com o sentido de mentira, né? E é interessante porque essa ideia de imitação é fundamental, né? A fantasia imita, né? Agora é muito interessante porque ela imita algo, mas em outro algo. A fantasia, por exemplo, do carnaval, né? Você pega, sei lá, você se fantasia de alguém, né? Você coloca ali a fantasia de do presidente da Rússia ou do presidente da França, e aí você está ali, né, você está ali, né, como aquela pessoa, o rosto está ali, né, na máscara e tal, na roupa que você está usando, você está fazendo um papel ali de outra pessoa, e ao mesmo tempo você é você também nesse exercício lúdico que vai se desenvolvendo no carnaval, né? E o dicionário de sinônimos, ele traz para a gente vários aqui, né? Então, beleza, devaneio, capricho, ficção, ideal, que é muito interessante também, né? Fantasia é um ideal, aquela coisa que eu falei de você projetar coisas, né? Não só no nível pessoal, de uma viagem, ou enfim, de uma conquista ali, ou coisas do tipo, mas também até mesmo no nível coletivo, né? Na política, enfim, e tudo mais. E imaginação, mente, quimera, que aí já tem o sentido de engano, de mentira, que é o sentido apontado pelo Abaiano, que nasceu no Iluminismo, e sonho, utopia e vontade, tá? E aí, pessoal, a gente vai fazer agora uma lista aqui de alguns livros da história da literatura, tá? Que são, na verdade, né, exemplos bem interessantes de fantasias verbais, né? Deixo aqui apenas essa referência teórica aqui também do Agamben, que é esse livro aqui, Profanações, tá? Tem 2 textos bem interessantes aqui que podem ajudar a pensar o carnaval, né, também de maneira mais ampla, tudo mais, que é o Elogio da Profanação, justamente, tá? O Elogio da Profanação e o Paródia, né? Porque é um pouco isso, né? A paródia é uma fantasia verbal, né?
E eu vou dar alguns exemplos aqui de paródias em títulos de livros, tanto da literatura quanto da filosofia, para a gente finalizar o vídeo. Tá aqui o livro do Agamben, a dica aqui para vocês. Então, por exemplo, esse livro aqui, muito engraçado, do Mário Prata, Diário de um Magro. Né? Nitidamente ele está fantasiando o título do livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, com a palavra magro, né? Porque ele foi passar um tempo num spa e aí ele conta as aventuras dele lá, enfim, né? É muito engraçado, o livro é interessantíssimo. E o Diário de um Magro, tá? Um livro do Mário Prata. Esse aqui também, esse é um livro de crônicas e de aforismos também, de trechos curtos, ali, crônicas curtas do Aldir Blanc, Brasil passado a sujo, né? A trajetória de uma porrada de farsantes. O Aldir também, grande figura tijucana, né? Ele está brincando, está fantasiando com a expressão Brasil passado a limpo, né? Que de certa forma já é uma fantasia de outra coisa e assim sucessivamente, né? Muito legal aqui esse título do livro do Aldir. Outro título muito bacana é esse aqui, o Crítica da Razão Impura, do Milor Fernandes, ele brincando com os livros do Sarney e do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí, obviamente, que isso aqui é uma referência indireta, uma fantasia ali, uma brincadeira com o título do livro do Kant, né? Que é o Crítica da Razão Pura, tá? Então, é mais uma paródia aí que o Milor faz, e muito interessante também esse livro do Milor, tá? Outro exemplo, esse aqui, né? Do Paulo Leminski, esse livro de poemas Distraídos Venceremos, né? Fantástico também, fantástica essa brincadeira do Leminski. E a poesia, então, é um campo infinito desse tipo de experiências, né? De fantasias verbais. E o Distraídos Venceremos é uma brincadeira, obviamente, com Unidos Venceremos, né? Que é uma frase comum que o Leminski transforma aqui em outra frase, né? Muito legal também. Outra aqui é esse romance muito bacana da Patrícia Mello, Elogio da Mentira, que na verdade ela está fazendo uma brincadeira com o Elogio da Loucura, né, do Erasmo de Roterdã, e ela está transformando aqui em Elogio da Mentira. É um romance muito interessante, é o melhor romance dela que eu já li, né? Eu já li uns 3 ou 4 romances dela, e esse aqui é o melhor que eu li até hoje, o Elogio da Mentira, muito legal. É uma história que envolve umas cobras, veneno de cobra e tal, ao mesmo tempo ali aquela coisa dos livros de autoajuda. É muito interessante o Elogio da Mentira, da Patrícia Mello. Tá? Mais um exemplo aqui de paródia, de fantasia, né? Que os autores utilizam para poder enriquecer ali enfim, a língua da gente, né? O Brasil, a língua portuguesa. Esse aqui é um livro de filosofia, tá? Que é um livro de filosofia da fotografia, filosofia da caixa preta, né? E obviamente ele está figurando aqui a caixa preta como a caixa preta dos aviões, né? Como metáfora para a câmera fotográfica, né? Então, muito bacana também. A metáfora é um tipo de fantasia bem claro, né? Bem evidente, e ao mesmo tempo sempre rico, né? Um campo vastíssimo também de criações aí, né? Livro muito bom também, do Wilhelm Flusser, tá? No caso aqui, e aí a fantasia não vem só no título, né? Ela pode aparecer também, né, em outros formatos dentro dos textos, das obras dos autores. No caso do Nelson Rodrigues, por exemplo, ele fantasia o jogo de futebol como um teatro, né? As crônicas do Nelson Rodrigues são, enfim, né, são peças de teatro, né, teatralizando o jogo de futebol, ao mesmo tempo trazendo o jogo para dentro da peça e vice-versa. Quer dizer, fantástico. É um jogo de fantasia verbal também, sensacional, riquíssimo, crítico, inteligente, né? Grande Nelson Rodrigues, tá, pessoal? E aparece também trechos dentro das histórias, né? Gosto muito dessa novelinha aqui do Gogol, o escritor russo, né, Nikolai Gogol, O Retrato, tá? Na qual ele conta a história de um pintor chamado Tchartkov, né? E aí tem um trecho muito legal aqui, que tem uma mulher que chega para poder pegar o retrato da filha, né? Ele pintou a filha da mulher e tal, deixou o retrato ali. E aí, quando ela chega na casa dele, tem eu já contei essa história aqui, né, em outros vídeos. Tem um quadro de uma deusa grega na sala, assim, ela diz, olha, ficou sensacional, minha filha e tal, pô, fantástico, vou levar e tal. Ele diz, não, minha senhora, mas isso aqui não é a sua filha. Não, é sim, tá perfeito, não mexe mais não deixa aí e tal. E aí ele fica meio, né,
meio pasmo ali e tal, mas ele tá bom, então ele leva, né, pode levar e tudo mais. E ela fantasiou que aquilo ali era a filha dela e vai dizer que não, né? Esse tipo de coisa muitas vezes constrói a vida de uma pessoa e isso está na nossa vida, né? O quanto que a gente não é os nossos ídolos da infância, né? O quanto que nós não somos o conjunto de várias características dos nossos ídolos e daquelas pessoas que a gente foi vendo ao longo das, né, daquelas, enfim, dos acontecimentos que a gente foi tendo, né? Um filme que a gente viu, uma pessoa que a gente olhou na rua ajudou a outra ali, ou em alguns casos maltratou a outra, e a pessoa às vezes absorve, né, algumas características daquela pessoa ali. Então, quer dizer, tudo isso faz parte desse jogo, né, da identidade humana que é meio, né, matéria, meio fantasia, e é o tempo todo isso ao mesmo tempo, né? Enfim, e esse trecho do Gogol explica bem isso. O Gonçalo Tavares, escritor de Angola, está aqui, ó, né? O senhor Calvino, ele pega fantasia, alguns autores, Calvino, Swedenborg, o próprio Borges, enfim, né? O Beckett e tal, e vai fazendo histórias sobre esses autores como personagens, né? Então o autor que vira personagem também é um exemplo de fantasia bem típica da literatura contemporânea, moderna e contemporânea, tá? Livraço aqui também do Gonçalo Tavares. Estamos chegando ao fim aqui. O Henrique Villa-Matas faz isso direto na sua literatura também. Nesse caso aqui, por exemplo, Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, né? É um romance dele. E aqui ele faz o seguinte, ele é um escritor, ele vai para dentro de uma feira de artes plásticas, senta numa mesa lá na frente de um bar e começa a escrever um romance lá dentro. Ele está fantasiado ali de obra, né? Ao mesmo tempo de artista plástico, enfim, ele está misturando essas instâncias aí discursivas e da nossa vida aí. E isso também é um exercício de fantasia fantástico, né? Com perdão da redundância aqui, que a literatura permite, né? E a própria filosofia também, porque isso é um exercício filosófico também do Villa-Matas, né? Outro exemplo fantástico do próprio Villa-Matas é esse romance aqui, Mac e seu Contratempo. Aqui ele faz o inverso, tá? Ele cria, o título do romance é Mac e seu Contratempo, e dentro da história tem um cara chamado Mac que está tentando reescrever um outro romance de um cara, né? E o romance do cara se chama Fulano e seu Contratempo. Eu esqueci o nome do cara agora, mas enfim. Fulano e seu Contratempo. Então, ele trouxe a fantasia, né? Ele colocou a fantasia lá dentro, né? É bem interessante isso, né? Esse jogo que o Villa-Matas faz, que é essa paródia complexa, né? Que ele tá fazendo aqui. Tá muito bom também, um romance muito legal. E, para finalizar, né, o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, né, esse poeta fantástico aí, que eu estou estudando ele agora, e ele faz isso em vários livros dele, né? Um poeta, então quer dizer, isso está muito frequente na obra dele. E cito dois exemplos dele aqui, né? O Arranjos para Assobio, né? O poema como um arranjo para assobio, olha só, fantástico, né? Ele está ali fazendo essa conexão com a música, né? E ao mesmo tempo com esse exercício que a música tem no assobio, que já é uma espécie de fantasia da música, né? Assobiar uma música já é tentar reproduzir, ali, imitar, né, que é um dos sentidos da palavra fantasia, o desenrolar da música ali em uma outra instância ali de funcionamento, né? Então, muito legal também, Arranjos para Assobio, tá? Do Manuel de Barros. E o último exemplo que eu deixo para vocês é esse aqui, que é o Retrato do Artista Quando Coisa. Esse eu não li ainda, tá aqui, né? Tá aqui na lista dos próximos para ler. Tá? Retrato do Artista Quando Coisa, mas evidentemente ele é uma fantasia do Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, né? Então a literatura está cheia desses exemplos fantásticos aí de fantasia, né? Então tem esse lado carnavalesco aí da literatura desde sempre, né? E enfim, a gente fecha esse vídeo de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado da reflexão, né? da nossa contribuição aqui, dos exemplos que a gente deixou também. E um bom carnaval para vocês aí, e a gente se vê no vídeo de amanhã, beleza? Grande abraço, pessoal, e fui!